Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui de novo na nossa plataforma. Reginaldo Costa, o mestre da mesa, trazendo um super vídeo, um conteúdo interessantíssimo para você. Hoje vamos falar sobre o matriarcado, a maestria que transfere valores às gerações. Aproveitando que hoje estamos comemorando mundialmente o Dia das Mães. Hoje eu quero fazer esse mérito, essa honra a todas as mamães, a todas as mulheres que são genitoras, que formaram famílias e que deixaram aí o seu registro na mente e no coração de muitas pessoas e que fala fortemente em nossos corações num dia tão especial como hoje. A vocês, mamães de todo o Brasil, de todo o mundo, um grande abraço do Reginaldo Costa, o mestre da mesa. Hoje vamos falar sobre o matriarcado, a maestria que transfere valores às gerações. Dentro desse super tema que estamos abordando aqui, falaremos também sobre essa nova arquitetura de liderança humana e estratégica. As mulheres mães, elas deixam exemplos em todos os âmbitos para o nosso aprendizado. E hoje nós vamos tirar o melhor que pudermos do aprendizado do matriarcado para trazer para a vida, para a nossa formação pessoal, profissional. Vamos tentar extrair o melhor dos ensinamentos com esse tema super interessante do matriarcado. Você que está aí, muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não fez, eu vou pedir que você entre aí, marque o sininho, né, para receber todas as notificações, dê um like e, se possível, compartilhe o link para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que vamos distribuir ou fornecer aqui. Você que desejar, vai entrar nos comentários do vídeo e vai dizer eu quero, eu desejo, e nós vamos enviar para você um e-book, né? O PDF de todo o conteúdo que vamos compartilhar aqui nesse momento, nesse vídeo, para que você possa também revisitar ou encaminhar para alguém nos seus acervos, você ter aí guardado para quando você precisar rever o conteúdo, ok? Seguindo aqui, nós vamos estar falando sobre o matriarcado. Dentro desse tema específico, né, de hoje, né, segundo domingo de maio, comemorado mundialmente o Dia das Mães, nós vamos falar da essência do legado atemporal deixado pelas maravilhosas mães, pelas nossas mães. O que nós vamos abordar aqui é o seguinte, que todo mundo carrega consigo a energia, a experiência ou a frequência de alguém que já investiu em seu crescimento, em sua formação, como se nós fôssemos solos férteis da existência. E todas as mães do mundo, elas têm a responsabilidade quase que inata nelas mesmas de gerar em nós, né, os seus filhos, né, como essência do seu ser, transferir parte do que elas são, do que elas fazem, do que elas sentem para os fetos, para os seus genitores, para os seus filhos. E aí nós carregamos por toda a vida toda essa essência que podemos chamar do legado atemporal. Então, de fato, todos carregamos conosco mesmo os vestígios de vitórias dos nossos predecessores, né? Aquelas pessoas que nos formam, que nos criam. E as mães, elas fazem isso com grande excelência, de transferir emoções, aprendizados, ensinamentos, energia, afetuosidade, e isso faz com que nós nos tornamos quem somos hoje, bons ou ruins, através dessa energia. Hoje, o que eu estou fazendo aqui é mais do que compartilhar uma experiência ou transcender uma informação técnica para você. O meu objetivo aqui é trazer para você uma leitura ou uma releitura da figura das mães para todos os seus filhos, suas criações, a sabedoria visceral que a pessoa pode adquirir, não só herdada, mas testada
e também agora transferida. Aquilo que eu vivi, que muitos viveram e que eu vou fazer uma releitura para que você traga isso para a sua experiência diária do dia a dia. Entre o que nós vamos abordar aqui, nós vamos falar do arquétipo do matriarcado, que são as características que são transferidas, né, de forma natural, ou intencional, ou não intencional, ou consciente ou inconsciente para os filhos. Podemos dizer assim, que o nascimento da inteligência emocional, de forma estratégica, ele começa na gestação, na formação. E essa transferência, ela está aqui dentro do nosso conteúdo, vamos compartilhar com você. Desde os primórdios, é bom lembrar o seguinte, que toda a humanidade que foi formada, que foi criada, né, a partir de uma matriz, que chamamos de mulher, chamamos de mãe. A mulher, ela não foi apenas, para nós, a geradora da vida, mas também a mentora da alma, porque não só se gera um filho, se gera um coração, se gera uma mente, se gera uma caixa de emoções. Então, esse chamado ancestral, onde a mãe se torna a coach, aquela que conduz, que cria, que ensina, que transfere, que orienta desde os primeiros passos até a vida adulta, a vida idosa. Essa energia, ela vem carregada de muitas coisas e nós queremos dizer para você que aqui no nosso vídeo de hoje imagine uma mãe, né, aqui comparada como se fosse uma bússola invisível que coordena, que direciona, que orienta, que além de gestora, geralmente as mães, elas são empreendedoras, porque elas empreendem no projeto vida, que somos nós, existencial, e nos transforma em quem somos até determinado ponto, onde nós tomamos as rédeas dos nossos controles emocionais e aí damos sequência à nossa vida. Então é muito importante que você participe desse vídeo e entenda exatamente o papel de uma mãe. Hoje estamos aqui fazendo essa live, esse vídeo, honrando o mérito das mães em todo o mundo. E você também se sinta prestigiado por isso. Vamos entender agora uma nova linguagem de liderança a partir do conceito mãe, né? A linguagem da liderança transferida por uma mãe. O que nós queremos traduzir aqui, que é a governança, né? A resiliência, as tomadas de decisão assertiva, tudo aquilo que uma mãe faz dentro da formação de um filho ou da criação de uma família, ela transforma essa mãe, essa matriarca, em um ser quase que sobrenatural, porque é a referência de muitas pessoas, é dela que se extrai a energia, a força, a motivação, o aprendizado. Então, automaticamente uma mãe, falando aí no sentido bem generalizado, ela produz um amor incondicional, uma entrega, ela produz um altruísmo, uma renúncia pessoal para transferir essa vida, essa vitalidade, esse cuidado, essa proteção. Isso transforma ou eleva a energia, ou potencializa a criação a níveis e a pilares estratégicos nunca imaginados por outro ser ou por outra criatura na Terra. Vamos falar um pouquinho aqui, dentro desse aspecto do nosso tema de hoje, no matriarcado, a maestria que transfere valores às gerações, sobre o aspecto, a ciência do instinto. O que é isso? Dentro da formação, onde uma mãe transfere conhecimento, energia, além do sangue, além de ser a genitora, ela consegue, através de forças que podemos chamar de neurociência, a física quântica, a neurolinguística, aplicada à alma empreendedora da mãe, está tudo implícito
só que carregado de outros nomes que nós podemos chamar, né, de cuidado, de afeto, de proteção, de professora, de educadora, de tudo dentro da família. Nós vamos falar aqui sobre a mulher matriarcal ativa, mesmo que inconscientemente, ela produz, né, uma fórmula que nós chamamos aqui de sistema reticular ativador ascendente. O que é isso? É nada mais, nada menos do que essa transferência plena do ser dentro de uma formação orgânica, biológica e ao mesmo tempo uma construção de vida. É aquilo que se transcende, transfere através do ato ser mãe, criativa, produtiva e pelo simples gerar. Então hoje, se você fosse fazer um exercício neuroativo, eu vou te orientar o seguinte: visualize uma situação difícil da vida que você precisa tomar uma decisão. Aí nesse mesmo ato, o que você vai fazer? Imaginar você sendo a sua própria mãe tomando aquela decisão. Qual a decisão você tomaria? Só de você fazer esse exercício neuroativo, você vai perceber que dentro de você carrega muito das informações inconscientes, das atitudes que a sua própria mãe poderia tomar, mas que você faz isso inconscientemente porque ela transferiu isso de alguma forma para você, transformando você nessa pessoa especial que você é. Portanto, por isso nós estamos aqui honrando hoje as nossas mães. A filosofia da mãe, o que seria isso? Poderíamos traduzir que a filosofia de ser mãe ou de mãe, ele poderia ser um tratado sobre amor, coragem e sacrifício. A primeira escola que você estuda na vida é a escola da mãe. Você já parou para imaginar isso? A sua mãe foi a sua primeira professora, a sua primeira educadora. O primeiro curso de MBA que você faz na vida é quando você recebe as primeiras instruções ou aquela formação inicial, estrutural, que você carrega por toda a vida. Então hoje estamos falando aqui na nossa live até num tom de homenagem, num tom de reconhecimento, de honraria a essas pessoas que são as construtoras, que são as mentoras, que são as precursoras, que vieram antes de nós e que ao mesmo tempo nos construiu como, em parte, né, como somos, como estamos estruturados até hoje. Ok? Hoje nós queremos falar sobre a solicitude. Solitude, corrigindo, a solitude. As mães, geralmente, elas tomam decisões sozinhas, elas agem sem plateia, não buscam aplausos. Isso são características da solitude. Chorar quietinho, sentir a dor e não transferir. Por quê? Porque dentro da natureza mãe, ela não quer transferir nenhum tipo de energia para o seu filhinho, para a sua filhinha. Esse sentimento de solitude, de estar só, de não compartilhar, aparentemente a torna solitária. Às vezes não tem nem com quem dividir. Mas esta é a natureza da mãe. É da genitora, da formadora, que mesmo sem plateia, sem aplausos, ela manifesta os seus maiores sentimentos sem transferir a energia negativa da sua dor. Eu vou te dar um exercício para você fazer, chamado neurofoco. Você vai pensar, se dedicar ou mentalizar por 10 minutos em silêncio, sem pensar em nada, sem construir ideologias, pensamentos, sem resgatar imagens, memórias. Quando a gente faz isso, a solitude, ela nos permite, é uma ciência até que você pode praticar através dos exercícios mental, neural, que você reprograma a sua mente. Quando você entra em solitude,
estando só, sem usar a sua mente intensamente, ou pensar, ou produzir algum tipo de raciocínio, você meio que dá um reinício na sua mente. Você reseta a sua mente, você dá uma limpeza nos hardwares mentais. Então é muito bom, eventualmente, praticar a solitude. Porque aquilo que aparentemente te torna uma pessoa só, aquietando a sua mente, silenciando a sua mente por alguns instantes, mesmo que seja por uma boa razão, uma dor, você está resetando a mente, você está formatando o seu HD e a sua capacidade de amar, de reviver, de fazer de novo, de consertar ou de acertar, ela vai vir com potencialidade sobre a sua vida. Então a solitude também é um recurso que você pode usar aprendendo aí com o silenciar das mães, ok? Uma outra coisa que eu quero informar, e aí já estamos já quase no final do nosso material, do nosso vídeo, é sobre os elos do poder. A mãe, além de ser a genitora, a protetora, a coach, a educadora, alguém que transfere informações, que forma a base, a estrutura de quem somos, ela tem uma capacidade incrível. Ela possui uma forma de transferir a linguagem da alma, aquilo que está dentro, intrínseco, através da oratória materna. Hoje, se você não está percebendo, eu estou traduzindo a linguagem, homenageando as mães, mas ao mesmo tempo extraindo o suprassumo, o melhor que um coração, que uma mente de mãe pode nos ensinar para tentar trazer isso aqui para a mesa do mestre. Reginaldo Costa, o mestre da mesa, traduzindo a linguagem de uma mãe em uma capacitação, em um preparo para a vida, que talvez você não esteja acostumado a ele, mas nós vamos dizer para você assim, a mãe, ela geralmente tem uma técnica de oratória. Voz calma, que corrige e guia. Lembra dos hinos, das músicas de Niná, que você ouvia na infância? Ou na sua tenra idade? Aquilo era a oratória da sua mãe. Ela estava se comunicando. Ela estava transferindo uma energia. Ela estava te preparando para a vida. Ela estava te guiando, estava te dando uma direção. Isso é a oratória da mulher, da mãe, que está ali naquele ato imbuído de responsabilidade, cheia, transbordante de afeto, para construir você, a obra mais prima da criação. Você. Tá fazendo sentido estar com a gente aqui nesse vídeo? Então fica até o final, estamos quase terminando. Agora nós vamos falar sobre a técnica que geralmente as mães usam, que é falar com os olhos. É tão lindo você pegar uma pessoa cheia de amor e transferir informações no olhar. Pausa entre as frases, que gera o aprendizado, gera autoridade, gera transferência de informação na íntegra. E as grandes metáforas infantis que a gente aprendia através das histórias, dos contos, daquelas fantasias que a gente tinha a mentoria materna e às vezes não valorizamos tanto, mas como aquilo trouxe orientação e construção para nós se tornarmos quem somos hoje. Entre todas as coisas, eu quero te passar o método mãe. Os 7 laços da liderança matriarcal, que você talvez não tenha percebido, mas você já foi imergido a esse método dos 7 laços da liderança matriarcal. Um deles é o amor incondicional, quando uma mãe transfere um sentimento que é mais do que afeto, mas é amor puro, amor incondicional, a ponto de morrer pelos seus filhos. Outra coisa, visão protetiva. Quando você era criança, ou ainda até hoje, os seus pais, a sua mãe especificamente aqui, ela sempre te manteve no alcance da visão para te proteger. E esse método da visão protetiva, você carrega com você dentro do seu instinto de pessoa. Isso é lindo. Você aprendeu lá na sua tenra infância. Tenra idade. Entrega total é um outro laço. A gente às vezes não sabe,
Mas esse poder de se entregar para um sentimento, para um negócio, para uma parceria, para um amor, para um relacionamento, essa entrega total, nós aprendemos lá na base, lá na construção materna. Por isso, o matriarcado, ele é carregado para toda a vida em nossos corações. Uma outra coisa, lealdade estratégica. Uma mãe que se preza, zelosa, amorosa, ela possui uma lealdade ao propósito maior de mãe. E isso é transferido também como um laço que nunca se perde. Essa lealdade familiar é como se fosse a aliança de sangue que carregamos, que desde o cordão umbilical aos elos de afeto, ele nos entrelaça para sempre. Uma outra coisa que é a comunicação espiritual. Talvez você não sabe, mas um dos laços fortes que une uma mãe a um filho, ou uma filha a uma família, é a comunicação espiritual. Quando eu falo espiritual, eu falo da essência do ser, a essência da alma, a essência do coração, a essência de Deus que está implícita na obra da criação. Essa comunicação espiritual, ela também, ela transcende a aliança sanguínea, transcende ao afeto e ao amor, ao carinho, mas é quase que uma transmissão espiritual que você tem através da formação, da criação, da concepção. Lindo isso, né? Outra coisa, presença sábia. Aquela segurança que você tem quando a mãe está por perto, quando na infância, na adolescência, na juventude, e muitos até depois da vida adulta, eles sentem a necessidade da presença forte, sólida e influente da mãe. Isso é um laço que você não perde nunca, é como se fosse a liderança, né, que é transferida pelo matriarcado. E uma última experiência é a ação assertiva. Porque às vezes a mãe, ela sempre tem razão. Às vezes a gente desobedece ou desobedecia, achando que ela estava errada. Mas ela sempre foi assertiva nas palavras, na orientação, nos conselhos. A gente que não queria ouvir. Então, essa ação assertiva é quase que do instinto materno, um elo que nunca se esquece, é um dos elos do matriarcado que se deve relembrar aqui, portanto estamos trazendo à tona no nosso vídeo. Agora, uma outra coisa para encerrar, estamos já chegando no final, não queremos que você se estenda tanto, o abraço técnico que liberta. Ninguém consegue resistir àquele abraço, à ternura, à afetuosidade, aquele abraço forte que esboça a escassez de amor, que ao mesmo tempo é carregado de emoção, que cria a urgência que aproxima corações e mentes. Então, mais uma coisa que você coloca aí no seu alforge da vida é que a escassez do carinho, esboçado por uma mãe, por uma avó, por uma bisa, aquela carência de ternura, ela nos resgata. Ela resgata a profundidade, a intensidade de tudo que é afeto que possa ter em uma mente, um coração, e expressa-se através do abraço, do afeto. Ok? Continuando, encerrando da última parte agora, você não sabe, mas você é um eterno seguidor da sua mãe e dos seus pais. Então, como criar os verdadeiros seguidores e multiplicadores e herdeiros? Aprendendo com a mãe. Hoje os grandes influencers estão disputando a audiência e os seus likes e para que você seja um seguidor, ou aprenda com eles, ou siga eles. Mas de fato, nós somos eternos seguidores de nossas mães, de nossos pais. Então isso também é a alma do futuro, aquilo que se constrói ali com laços eternos desde a nossa concepção inicial da vida, através desse conglomerado de amor, de dedicação chamado mãe. Então eu quero aqui, ao final,
desejar que você seja responsável ao saber que alguém, um ser quase que sobrenatural chamado mãe, deu origem a tudo que está acontecendo hoje em você e através de você, a sua vida. Portanto, o assunto do vídeo de hoje foi para homenagear as maravilhosas, inesquecíveis mães de todo o planeta. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, e o tema de hoje encerra-se aqui, onde nós falamos, especificamente, sobre o matriarcado, a maestria que transfere valores às gerações. Você pode extrair o melhor aprendizado de uma mãe e levar para o mundo dos negócios, levar para o mundo dos relacionamentos, da socialização, levar para a sua vida, em qualquer área. Mãe, essa é a homenagem que nós prestamos a você. Te amamos. Quero agradecer a minha mãe, Maria. Maria Rosalina Ramos. Eu te amo. Outra coisa, agradecer aos nossos patrocinadores, Focovix Corretora, Plena Consórcios, Hubble Market, IB Cashback, Momentos Viagens, Eu Vou Eventos e também a mais recente chegada na nossa mesa, que é a Paz, Instituto Social para levar soluções às comunidades que precisam do assistencialismo, do apoio e do amparo. Muito obrigado por você estar do outro lado. Diga aí eu quero, eu desejo e receba gratuitamente o PDF da live de hoje, com muito amor e carinho do Reginaldo Costa, o mestre da mesa, e até a próxima. Abraço.